Bom dia! Eu queria conversar hoje contigo. É a nossa segunda aula de PNL. Claro, exceto por aquela outra aula que eu fiz sobre inconsciente e consciente. E deu certo, ficou bem bom de gravar, acertei agora a cor, inclusive, o brilho, para que eu possa facilitar um pouquinho o meu processo de gravação, porque dá um trabalho danado ficar gravando. Pega cenário, tira cenário, assim tá mais simples e eu consigo me concentrar no que importa, que é te passar conteúdo. Certo, nossa segunda aula do nosso mini curso de PNL. Se você não me conhece ainda, eu sou Alex Fagundes, eu sou terapeuta. Eu ajudo pessoas a se tornarem as suas melhores versões. Ou eu brinco às vezes que eu sou um parteiro da essência das pessoas. Assim como Sócrates era um parteiro de ideias, eu tento ser um parteiro da essência. Eu quero que ela sofra um pouco menos a cada dia. E para isso, eu vim te trazer esse conteúdo. A nossa primeira aula foi da onde surgiu essa tal de PNL. Nossa segunda aula acabou sendo uma aula para todos os cursos, que era uma definição do que é o teu inconsciente e o teu consciente e como trabalhar com eles. E agora, eu fico na dúvida, por várias vezes eu fiquei na dúvida entre te falar de um primeiro passo da PNL, que seria a ancoragem, ou te falar sobre um pouco mais da história da PNL, mas eu acho, minha opinião, que neste momento a gente tem que falar de ancoragem. O que é essa tal de ancoragem, Alex? Tá, eu vou te explicar um pouquinho primeiro na prática e depois eu vou te explicar o que é, para que tu entenda. Tu já esteve andando na rua, sentiu um cheiro e lembrou de alguém? Ou tu ouviu uma música e essa música te lembrou alguém? Alguma vez aconteceu isso contigo? Aquela música do Ayrton Senna, isso é âncoras. Isso são âncoras, na verdade, né? O português agradece. Âncoras estão com a gente o tempo todo. Você foi abraçado por alguém quando estava triste? Talvez você comece a não gostar de abraços. Você foi mal em alguma coisa, fez uma prova e foi muito mal, talvez você crie uma âncora negativa para aquilo lá. Tem uma que nunca acontece. Não no universo que a gente está. É o seguinte, se você gosta de futebol e no dia que o teu time ganhou um campeonato importante, tu tinha na hora do gol colocado uma camiseta na cabeça, que eu já vi isso acontecer. Adivinha o que acontece? Tu coloca na cabeça de que pro teu time ter sorte, tu precisa desculpe, você precisa estar com aquela camiseta na cabeça. Ah, Alex, mas isso não é crença? É, também. Mas tem um lado de que tu ancora essa necessidade. É mais para crença, concordo. Mas também tem um pezinho de âncora. Porque essa crença foi ancorada. Já deu para compreender o que acontece, né? Tu ouve o hino nacional, desperta aquela sensação de pátria, patriotismo. Ouve a música do teu time, desperta a felicidade. Ouve a música do teu casamento. Se tu tá casado, desperta uma sensação de amor. Se tu se separou, talvez desperte incômodo. Ouve uma música que te marcou muito, na tua formatura, que estava tocando no dia que tu conheceu a pessoa da tua vida. Um gesto que essa pessoa fez quando tu viu ela pela primeira vez. Isso são âncoras. Na hora que você lembra daquilo, dispara uma sensação interna muito forte que muda todo o teu estado, toda a tua fisiologia, todo o teu corpo. Entendem? Bom, vamos dar um passo além agora. O que é essa tal de âncora, Alex? Porque tudo bem,
Tá, até agora tu me explicou, tu me deu um argumento legal, mas e aí? O que eu faço com essa coisa? Tu me deu um argumento, tu me deu explicação, perfeito. E na prática, como é que isso, para que isso é ensinado na PNL? Para que isso é ensinado na psicologia? Para que isso é estudado? Vamos voltar a algum tempo. Vamos voltar a algum tempo. Até um cara chamado Pavlov. Âncoras nada mais são do que algo que talvez você tenha visto no primário. Eu não me lembro em que série eu aprendi isso, mas tem a história do cachorro do Pavlov, que ele tocava um sino e mostrava comida. Tocava um sino, mostrava comida. Depois ele tocava o sino e só no tocar o sino já salivava o cachorro. O que acontecia? O que a gente hoje chama de âncora, ele chamou de condicionamento. Você fica condicionado a que algo vai acontecer quando determinado estímulo existe. Âncoras, existe um termo muito mais interessante para elas, que são condicionamento clássico. No momento em que eu pego um estado fisiológico e eu condiciono a tua mente, o teu corpo a responder àquele estado fisiológico e tomar um outro estado, isso se chama condicionamento, que a gente hoje usa e chama de âncora. Por que a gente aprende âncora na PNL? Porque elas têm algumas funções, ela tem uns passos e elas não são a técnica mais eficiente de PNL, mas ela é uma técnica extremamente forte e poderosa quando você sabe usá-la. E para isso tem que estudar e ter a tua criatividade. Não adianta só aprender e achar que tudo isso, agora tu é um gênio. Tem que estudar, tem que ir atrás, tem que ler, tem que pesquisar, tem que experimentar. Você precisa olhar isso que a gente está fazendo e agir. Tá, e aí, Alex? Bom, as âncoras, elas vão funcionar. Elas funcionam muito bem. A gente não consegue se defender e a gente está criando âncoras a cada momento. Na neurolinguística, como é que a gente usa as âncoras? A gente utiliza para eliciar alguns estados. A gente faz com que a pessoa imagine, por exemplo, um estado de alegria e aí ela faça algum gesto que quando ela quiser se sentir alegre, ela faça de novo aquele gesto. Então, âncoras nada mais são do que você pegar momentos importantes, alegres de preferência, e trazer recursos. Tá, mas está muito na teoria, né? Eu acho que tu está querendo aplicar isso na tua vida prática, né? Como é que eu vou usar âncoras de verdade? Porque tu já me explicou, Alex, como é que eu faço para uma âncora, o que é uma âncora, tu já me explicou que é um condicionamento, mas na prática, como é que eu uso? Vou te dar um exemplo bem simples. Quem trabalha com hipnose, se você já viu na TV alguém fazendo hipnose de palco, ou qualquer tipo de hipnose, você provavelmente viu a pessoa dizendo assim, fez uma indução, e aí ela toca no ombro da pessoa e diz, durma. Quando ela faz isso, a pessoa cai e dorme. Já viu? Isso é uma âncora. Só que na hipnose a gente chama de signo-sinal. Mas nada mais é do que uma âncora. É um condicionamento. O que eu fiz? Eu ajudei a pessoa a entrar no estado de transe e quando ela estava nesse estado, eu dou uma sugestão dizendo, toda vez que eu tocar no teu ombro e disser durma, num determinado tom, você vai entrar neste mesmo estado de relaxamento, nesse transe profundo. Tem um pouco de sugestão e tem a âncora. Entende? Então, assim, é um pouquinho maior do que âncora, porque tem a sugestão, mas não deixa de ser uma âncora. Tá, e como é que eu faço, Alex?
Como é que eu evito ancorar coisas? Não existe como. Um exemplo, eu já vi pessoas que no velório estavam lá, a pessoa morreu, o parente morreu, todo mundo chegava e dava um abraço, dizendo, tadinho, meus pêsames, meus pêsames. Anos depois, a pessoa queria entender por que ela não gostava de abraços. E ela não gostava de abraços porque ela ancorou aquela dor da perda ao toque, aquele abraço. E ela parou de abraçar. Quando ela conseguiu trazer isso e limpar com PNL, ela resolveu. Hoje, ela abraça as pessoas. Então, âncoras nada mais são do que coisas naturais que a gente tem. O ser humano se condiciona com N coisas. E isso faz parte de como a natureza nos criou para que a gente sobrevivesse. Porque todo o nosso corpo se desenvolveu para ter a melhor eficiência possível e para manter a nossa vida como indivíduo e como espécie. Não é à toa que teu cérebro sente medo, não é à toa que tu cria crenças, não é à toa que tu cria traumas, não é à toa um monte de coisas. Mas é exatamente para a tua sobrevivência que tu tem uma âncora. Por quê? Porque quando a gente estava lá na floresta e sentiu o cheiro de um leão e logo em seguida o grupo que a gente estava era atacado e alguém morria, sempre que a gente sentisse cheiro de leão, a gente correria. Antes de pensar. Isso é literalmente um condicionamento. A questão é que hoje a gente já evoluiu, a gente já não precisa correr do leão, só do leão do imposto de renda. Acho que tem gente que nem sabe o que é o leão do imposto de renda. Isso é coisa de quem chegou nos 40. E a gente não precisa correr do leão, mas a gente continua agindo daquela maneira, porque é o nosso cérebro que foi desenvolvido dessa maneira. E o que vai acontecer? Como é que eu posso usar a meu favor as âncoras? Eu pego e... Exemplo, tá? Vou te dar um exemplo bem simples. Tu vais para uma reunião. Essa reunião tu precisa se sentir confiante, bem confiante. Então, vamos fazer juntos. Imagina que tu precisa, vamos ancorar um recurso para que tu use quando tu precisa. Pega algum ponto que tu não toca por padrão. Se tu tem costume de fazer assim ou fazer assim, não é uma boa âncora, porque tu vai fazer isso toda hora. E a âncora, quando tu dispara ela, é como se fosse um gatilho. Tu calibra, tu carrega e tu dispara quando tu precisa. Mas sempre que tu disparar, ela fica mais fraca. Então tu tem que recarregá-la. Então, imagina que tu pega, por exemplo, eu não tenho costume de girar o relógio. Então eu não tenho esse costume. É muito raro me ver fazendo isso, que é esse jeito de fazer assim. Não faço. Então, digamos que eu vou ancorar, segurar o relógio assim. Ou botar o dedo assim, tá? Vou fazer assim. Você pode fazer de qualquer maneira. A única questão é que para disparar a âncora você tem que fazer o mesmo gesto. Melhor, eu vou fazer mais simples. Eu vou fazer apertando o meu polegar aqui, que é algo que definitivamente eu nunca faço. Então o que a gente vai fazer? Faça junto comigo, tá? Escolhe o gesto, tu não tem que pensar nele depois. E agora eu te convido a escolher o gesto. Escolhe alguma coisa que você quer carregar nesse gesto. Eu vou sugerir que você carregue, por exemplo, coragem, confiança, segurança, força. E aí, o que você vai fazer? Você vai fechar os olhos, até pede para que outra pessoa te conduza ou fique ouvindo o meu áudio, tá? Pega, sem tocar na âncora, você fecha os olhos, ó, e você vai buscar dentro de você um momento
que você foi muito confiante, ou muito corajoso, ou muito seguro de si, ou o recurso que você procurou. Procura na tua vida. E se você nunca teve, imagina alguém que você admira que tem isso. E essa pessoa, você imagina que você é ela e como ela se sente quando ela é corajosa, quando ela tem força. Imagina cada detalhe do que acontece quando você está nesse momento de muita força, de muita coragem. Sente como o teu peito estufa, ou se ele não estufar, sente como o teu corpo está agindo. E deixa que sua mente aproveite esse momento de força, de coragem, desse recurso. Deixa mais forte ainda, 10 vezes mais forte. E quando você sentir que o teu corpo inteiro está tomado por ele, você faz o gesto da âncora, ou seja, você ancora nesse momento. Isso. Segura um tempinho na tua âncora e depois solta. Perfeito. Agora, como é que você vai testar isso? Não dispara agora. Pega um momento em que você não esteja bem e quando você estiver nesse momento que você está triste, desanimado, dispara essa âncora. Aperta ela exatamente como você fez hoje. E eu acho que você vai se surpreender. Quando é que tu pode fazer isso? Em 1000 momentos da tua vida. Pode ter 10, 12, 13 âncoras. Aliás, sempre que acontecer algo bom na tua vida, dispara essa âncora quando essa coisa maravilhosa estiver no auge. Sabe o que você está fazendo? Você está carregando essa âncora com esse momento. E aí, quando você precisar, ela vai estar muito mais forte. Ou seja, você está ancorando aqueles momentos para usar quando precisa. Tá ok? Espero que tenha gostado. Essa foi a nossa aula sobre âncoras. Tem bem mais assuntos sobre âncoras. Mas para o nosso mini curso, como ele é mini, não tem como dar um curso inteiro aqui, âncoras a gente vai ver essa aplicação delas na nossa vida. Se quiser saber mais, me grita, tá? Me grita. E eu dou cursos presenciais, estou preparando um curso online também, mas isso é pro ano que vem. E só com isso, só sabendo isso, tu já vai ter um grande ganho, mas um grande ganho mesmo. Na realidade, semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais de âncoras também. Sabe por quê? Porque me deu na telha agora de te ensinar mais uma coisinha de âncoras. Mas primeiro eu quero teu teste essa semana. Porque enquanto você não testa, enquanto você não faz na sua vida, você não acredita ainda. E quando tu não acredita, parece muito mágico, parece o mundo encantado de Bob, parece Alice no País das Maravilhas. E não é à toa que a formação em PNL se chama practitioner, praticante. Porque se tu não praticar, tu vai achar que é um monte de besteiras. Tá ok? Um bom dia para ti e até quarta-feira. Gratidão.